o meu problema naquele mesmo momento para um profissional de saúde, normalmente o médico, o enfermeiro ou eventualmente o técnico de enfermagem, mas alguns municípios têm organizado esse primeiro acolhimento, inclusive com agente comunitário. Um caso emblemático é o caso da capital, no Rio de Janeiro, que tem feito um bom trabalho nesse sentido. E eu consigo minimamente uma resposta para aquele meu problema. Os estudos internacionais entendem que é impossível todas as pessoas serem atendidas naquele exato momento que eles procuram, mas existe um padrão ouro, que é a resolução daquele caso, ou pelo menos um primeiro momento de resolução, em até 48 horas a partir do primeiro contato do usuário com a unidade de saúde. E aí nós sabemos que algumas doenças, inclusive, têm ressurgido de maneira muito forte, como é o caso de algumas infecções sexualmente transmissíveis. Você está o exemplo da sífilis, que é algo bastante emblemático nos ambientes de saúde. Todas essas doenças sexualmente transmissíveis, elas têm um fator de vergonha do usuário, inclusive. E se a gente não oferta um acesso resolutivo de primeiro contato, logo que o usuário chega à unidade de saúde, pelo profissional que consiga acolhê-lo, é o tipo de situação em que o usuário não retorna à unidade de saúde normalmente, em alguns casos acha estar curado, porque houve remissão dos sintomas iniciais. A sífilis é bastante emblemática, porque a história natural da doença nos mostra que a verruga genital, que normalmente é a primeira situação, ela faz uma remissão automática de aproximadamente depois de 2 semanas. Então imaginem que você leva 1 semana para procurar o serviço de saúde, ao chegar lá te marcam para dali a 1 mês, e em mais 1 semana houve a remissão e você acredita estar curado. E consequentemente essa doença depois entra numa fase secundária, já de diagnóstico um pouco mais confuso muitas vezes, e eventualmente numa fase terciária depois de alguns anos, que pode levar inclusive a problemas neurológicos, ortopédicos ou eventualmente a morte. Tá? Utilizando unicamente como exemplo do desfecho desagradável ou trágico que não cumprir este parâmetro pode ocasionar. E aqui mais uma vez é importante que a equipe esteja sensível para essa captação. Os exemplos internacionais mostram que uma agenda completamente bloqueada, ou seja, pré-agendada, não é razoável. Que no mínimo metade da agenda desses profissionais deve estar aberta para as demandas que chegam no dia. E mais uma vez, protocolos de enfermagem para a melhor utilização deste profissional no ambiente de atenção aliviam muito uma carga pesada que o médico acaba tendo que absorver, de problemas que são de resolução mais simples, deixando o médico para os casos mais complicados. A longitudinalidade diz respeito ao acompanhamento do usuário ao longo de sua vida. A coordenação do cuidado diz respeito aos profissionais da equipe sempre entenderem por onde esse usuário está transitando na atenção primária e o que está acontecendo com ele. Então, se eu encaminhei um usuário ao cardiologista porque ele estava com um problema que eu não consigo resolver, é importante que eu saiba se ele foi no cardiologista, qual foi a medicação passada pelo cardiologista e principalmente qual a orientação que o cardiologista deu para o profissional da atenção primária. É para o acompanhamento continuar aqui, é para retornar depois de 6 meses, o que é importante que seja feito. E a integralidade diz respeito a entender o indivíduo na sua complexidade, mas também ofertar a maior quantidade de serviços possíveis. Pode passar. Bom, Eugênio Vilaça, um autor brasileiro, fala ainda sobre a responsabilização da atenção primária, a executividade, e que ela é um centro de comunicação. Isso aqui é uma figura clássica sobre como a atenção primária se organiza. Eu acho que a gente vai passar aqui um pouco complexo para falar aqui. E aí, só para finalizar aqui meus 5 minutos falando sobre o exemplo brasileiro, a equipe multiprofissional básica no Brasil é composta pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Se a gente comparar com os outros sistemas mundiais, a grande diferença seria o agente comunitário de saúde. A maior parte dos sistemas não possui esse ator. Eles possuem algumas outras figuras, mas não é exatamente o que coloca como função para o agente. Aqui nós temos um gráfico mostrando a evolução da implantação das equipes de saúde da família e equipe de saúde bucal. Então, partindo aqui em 2008 até 2018, o gráfico não está do zero propositadamente, a gente tem um aumento importante tanto das equipes de saúde bucal quanto das equipes de saúde de família, né? Em número. Pode passar. Não, é repetido. Sim. E aqui falando um pouquinho sobre os resultados, então a gente teve uma ampliação da quantidade de unidades, nós conseguimos uma ampliação proporcional na quantidade de consultas médicas realizadas e, em consequência, uma diminuição da quantidade
de uso do serviço de saúde hospitalar. Esse dado aqui não é unicamente na base de dados, faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ela é conduzida numa parceria entre o Ministério da Saúde e o IBGE, e ela diz respeito ao quanto os usuários procuram o serviço de saúde. Então, a gente tem percebido que o aumento da atenção primária tem sido acompanhado por um aumento do uso. Ou seja, aparentemente nós temos sim ainda um gargalo de restrição de uso. O pessoal, você tem muitos slides ainda não? Eu gostaria só que você explicasse determinadas tabelas, ou após vocês foram, vamos dar 5 minutos de tolerância, viu, João? Você se detém naqueles que são mais elucidativos, que você achar conveniente. Esse aqui é bastante importante porque demonstra um gargalo, ou seja, nós estamos expandindo um serviço que é a atenção primária e esse serviço está sendo procurado pela maior parte dos usuários. Se eu expando um serviço e isso não aumenta a procura, significa que eu tenho folga naquele serviço. A procura do serviço ela tem sido proporcional ao aumento, o que nos infere que ainda há um gargalo importante no uso desse serviço da atenção primária. Ou seja, se nós expandirmos mais, os usuários continuarão a procurá-los. Eu tenho certeza que, se não vocês, cada um de vocês possui pelo menos um parente que tem uma experiência ruim de ter procurado uma unidade de saúde e não ter conseguido ser atendido. No entanto, eu imagino que o mesmo profissional que iria atendê-lo estava atendendo uma série de outras pessoas. Então a gente precisa pensar ainda na expansão desse serviço. E sempre há uma redução da quantidade.